Sempre acreditei que deveríamos fazer um caminho de volta para casa. Fazer pães leva-me a passear pelos quintais da minha infância para sentir os perfumes das comidas preparadas pelas mulheres da minha família. Para mim, fazer pães é mais que desmanchar uma receita, é colocar neles sua alma e coração. Para você, paz, bons ventos, bons pães. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um pão com leite condensado. É um pão doce e vai ficar delicioso, você vai ver só. Os ingredientes que nós vamos usar são 1 kg de farinha de trigo, 300 gramas de água, 20 gramas de fermento biológico fresco, uma lata de leite condensado, 4 ovos e 80 gramas de óleo. É bem fácil esse pão e ele fica muito gostoso. Primeiro de tudo, eu já coloquei aqui um pouquinho de água para dissolver o nosso fermento, né? Então nós vamos dissolver o fermento, deixar ele sem ficar pedacinhos. Você pode, se você quiser, essa água pode ser mais morninha. Vamos colocar o fermento, certo? Aí nós vamos colocar o restante da água. Os ovos, nós vamos batê-los um pouquinho, porque ele pode ficar uns pedacinhos na massa. E se ficar esses pedacinhos na massa, vai parecer que tem ovo cru ou alguma outra coisa no seu pão, tá bom? Então a gente bate, não precisa ser um omelete. E vamos adicionar aqui também. Vamos colocar o leite condensado. Quem não gosta disso, hein? E vamos mexer. Eu já vou colocar a mão nessa mistura aqui, nessa nossa alquimia, tá? Também vou adicionar um pouco da farinha. E vou incorporar essa farinha nesse líquido que eu despejei aqui na bacia. É importante ir colocando aos poucos isso daqui para não formar grumos na sua massa. Porque se você coloca a farinha tudo de uma vez, vai empelotar toda essa mistura que você está fazendo. Então, o ideal é ir despejando essa farinha aos poucos. E daí nós já vamos adicionar o óleo. E continuar mexendo. E como eu falei, vamos adicionando a farinha aos poucos, tá bom? Então vamos lá. Essa massa ela vai ficar bem molinha também. E ela é deliciosa. Estão vendo a consistência? Olha, ela não fica com grumos, olha. Tá vendo? Ela vai incorporando bem. É importante que você saiba que as medidas quando a gente faz o pão são todas em gramas. Então o legal era se você pudesse ter na sua casa uma balança para pesar todos esses ingredientes. Esse peso em gramas para a padaria, para a panificação, é uma medida universal. Então você pode levar essa balança aonde você for para poder pesar os seus ingredientes. Na patisserie é mais xícara, colher, é mais copo, são outras medidas, mas na panificação não. Eu vou precisar de um pouco mais de farinha aqui, só para colocar em cima da mesa essa massa, tá bom? Então, vamos só colocar um pouquinho de farinha aqui, colocar a nossa massa, viu que ela tá molinha? E é assim mesmo que é para ela ficar. Essa receita quem me ensinou foi a minha irmã. Ela veio para cá uma vez me visitar e me ensinou essa receita, que era, na verdade, de uma amiga minha que ensinou para ela. Muito curioso. Pronto? Fizemos a massa, certo? Então agora, o que a gente vai fazer? É importante, por isso que eu disse, a respeito da balança, que é essa daqui. Eu vou colocar aqui. Quando a gente coloca alguma coisa sobre a balança, precisamos tarar, ou seja, zerar o peso do objeto colocado, para a gente ter o peso real da massa que nós fizemos. Então aqui nós vamos ter 2 pães bem grandes.
Então nós vamos cortar essa massa em 4 partes. Ela fica mesmo pegajosa, certo? E vamos bolear essa massa. Então essa receita vai dar para você 4 pães. E nós vamos deixar agora descansando, nós vamos cobrir com um plástico para ela descansar na bancada por 20 minutos. Passou rapidinho, né? Eu falei que eu voltava logo. Então, os pães descansaram 20 minutos, estão aqui, tá? Eu vou pegar uma espátula para tirar ele do lugar. Então agora a gente vai fazer a modelagem. Então esse daqui nós vamos cortar em 3 partes. Esticar a massa. E enfarinhar um pouquinho, porque como essa massa é molinha, macia, mais úmida, se você não fizer isso, depois você perde todo o seu trançado. Então aqui temos 3 partes, certo? E é muito simples. Eu tinha ensinado num outro vídeo um outro jeito de trançar, mas aqui nós vamos começar aqui, ó, colando essas 3 pontas e trançando normal, tá? Trançando, trançando. Olha só, viu? Uma beleza. Super fácil. E ela fica muito bonita. E essa aqui nós vamos fazer em 2 partes. Nós vamos cortar então a massa ao meio. E vamos fazer o mesmo processo. Pode grudar se você quiser. E nós vamos trançar assim. Ó. Esse aqui é um jeito de fazer essa trança. Vai ficar um pão bem bonito. Essa parte dessa massa, eu até cortei ela um pouquinho maior. Então nós vamos cortá-la em 3 partes, como aquela trança. Só que agora, em vez da gente fazer a trança como nós fizemos aquela lá, nós vamos fazer diferente. Nós vamos cortar em 2 partes. Pronto? E de novo, a gente só dá mais uma esticadinha e nós vamos fazer o quê? Um nó. Certo? Então, às vezes você acha que é difícil fazer pão, mas um pouquinho de paciência e olha, não tem segredo, sabe? Pão é para ser muito simples, não é para ser complicado. Então, assim, ó, mais um nozinho. Nós vamos levar agora para eles crescerem por mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. E se você tiver um lugar mais quentinho para deixar e cobrir com um guardanapo úmido para que ele cresça, beleza. Então, pessoal, nossa rosca de leite condensado já cresceu, tá bem bonita. Então, antes dela ir pro forno, a gente vai colocar uma pincelada de ovos sobre ela, em todas elas. Ficaram lindas. Eu sou suspeita, porque eu acho uma delícia esse pão. Então, vamos passar em todos eles. Então vamos rápido, que o forno já está quente, para isso aqui ficar uma belezura. Prontinho. Agora a gente vai levá-los para passear no forno. Vamos lá rever os ingredientes que nós usamos para esse pão. E se você esqueceu, anote tudo aí novamente. Bom, pessoal, olha só que maravilha que ficaram, não é? Eu espero que na casa de vocês também fique assim. Vou torcer para isso.
Agora a gente vai fazer um acabamento aqui, que é passar um pouco de manteiga na superfície do pão e polvilhar com açúcar de confeiteiro. Isso daqui vai dar uma outra apresentação para o pão de vocês. Então eu vou passar aqui rapidamente. A manteiga pode ser em ponto de pomada ou ela mais derretidinha também, sem problemas. O ideal é que você passe essa manteiga ainda na superfície do pão quente. Então nós vamos fazer aqui primeiro, tá? Olha só que maravilha! Eles ficam lindos e com uma apresentação incrível. O pão não precisa ser feio, não é? A gente pode deixar ele mais bonito, por mais simples que ele seja. E essa receita é muito simples. E eu tenho um pensamento que sempre carrego comigo desde que eu comecei a fazer pães. Eu li uma vez Miguel de Cervantes. Vocês devem conhecer, o autor do Dom Quixote de La Mancha. Então, ele, numa das passagens de um dos seus livros, ele diz assim: todas as tristezas são menores com o pão, não é?